E agora chegou a hora de falar de futebol. Chegou a hora, então, da gente falar de futebol, porque o Goiatuba venceu o Goiânia por 1-0 no Campeonato Goiano. Eu acompanhei juntamente com o cinegrafista Washington Soares e o Goiânia foi rebaixado para a 2ª divisão. Acompanhe agora a reportagem. Torcer para o Goiânia é uma herança deixada pelo pai do Rodrigo Alves. Aos 6 anos de idade, ele já ia ao Estádio Olímpico e ao Serra Dourada torcer pelo Galo. Hoje, aos 48 anos, leva a esposa, filha e genro para assistir aos jogos. A relação com o time é um caso de amor de verdade. Já há mais de 30 anos que a gente está acompanhando esse time, lutando para não deixar morrer o Goiânia Esporte Clube. Pessoal, a gente fala pra gente, ainda é um tipo de chacota, o Goiânia ainda existe. Eu tenho orgulho de falar que ainda existe, porque ainda tem 30 torcedores que faz muito mais do que 500 mil torcedores de Goiás, de Vila, de Atlético. A torcida adversária era só confiança e animação. 90 pessoas vieram de ônibus de Goiatuba para Goiânia só para acompanhar o Azulão do Sul. Uma mistura de emoções para o torcedor. Hoje é uma final pra gente. Podemos classificar, podemos se manter e podemos rebaixar. Mas a gente sabe que esse time, com paixão e raça, vai conquistar o que nós estamos buscando. Até o prefeito da cidade veio a Goiânia assistir a partida e lembrou da tradição do Goiatuba no futebol goiano. O Goiatuba esse ano vai disputar a Série D do Brasileiro, né? E estamos aí contando aí com essa vitória aqui hoje para continuar aí na elite do Goianão. Em campo, o resultado mostrou que a torcida do time do interior tinha motivos para confiar na equipe. O único gol da partida foi de cabeça do zagueiro do Goiatuba, Reginaldo, aos 16 minutos do primeiro tempo, após escanteio cobrado pelo jogador André Mensalão. Mensalão jogou para a área, subiu de cabeça! Gol! E após 3 temporadas na 1ª divisão do Campeonato Goiano, o Goiânia está rebaixado para a 2ª divisão. Com a derrota por 1-0 para o Goiatuba, a equipe ficou na lanterna do campeonato com apenas 7 pontos. Já o clube do interior do estado, mesmo com a vitória, não se classificou e terminou a primeira fase na 9ª posição. O atacante do Goiânia, Gustavo 25, não escondeu a decepção. Eu acho que a gente teve um ano aí infeliz, né? Vamos dizer assim. Como eu disse ali, não foi o jogo de hoje, né? Claro que hoje decretou o rebaixamento, mas não foi o jogo de hoje. Foi toda uma sequência, foi toda uma jornada aí que a gente não conseguiu bons resultados dentro de casa. O sentimento é de tristeza, cara, muita tristeza, porque a gente fez um campeonato ótimo ano passado e agora rebaixar um time, cara, que nem eu falei, eu tô com o nervo ainda fora da pele. Após a entrevista, o atacante se desentendeu com a torcida do Goiânia e partiu para cima de alguns torcedores que o xingavam, mas foi contido por funcionários do clube. Papelão ainda esse jogador do Goiânia. Que feiura, gente. Feiura, né? O pessoal, quando perde, parece que o jogo perde a cabeça também, né? É complicado. Infelizmente, o Goiânia, um time tão tradicional, está de volta à 2ª divisão. Bora lá. E olha, estão definidos os confrontos de quartas de final do Campeonato Goiano. A primeira fase terminou neste domingo e definiu os rumos da competição. O Anápolis fez valer o mando de campo e derrotou o Goianésia por 2-1. Com o resultado, o Galo da Comarca se classifica em primeiro com 23 pontos, enquanto o Azulão do Vale está rebaixado com apenas 10 pontos conquistados. O Anápolis vai enfrentar o Abecate nas quartas de final.
E agora vamos falar do Vila Nova. O Vila Nova que se classificou em segundo com 22 pontos. O Tigrão derrotou a Jataiense por 2-1 fora de casa e vai enfrentar a própria Jataiense nas quartas de final. Os confrontos serão em ida e volta. E já o Atlético, que perdeu para o Aparecidense por 1-0, se classificou em terceiro com 19 pontos. Nas quartas de final, o Dragão vai enfrentar o Inhumas, que se classificou em sexto com 14 pontos. O último confronto das quartas de final será entre Goiás e Craque. O Verdão decepcionou mais uma vez, empatou por 1-1 com a Abecate e se classificou em quarto lugar na primeira fase com 18 pontos. O Craque, que derrotou o Inhumas por 2-0, se classificou em quinto com 17 pontos. Goiás e Craque, então, fazendo um dos jogos das quartas de final do Goianão 2025.